Hoje nós vamos falar sobre a condenação do Senhor Jesus pelo Sinédrio judaico. E hoje nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 63 até o 71. Estes versos são a continuação do que nós estudamos no último sábado, que foi Mateus capítulo 26, versos 67 em diante. Então é a continuação, né? É um texto paralelo, só que ele é a continuação do texto de Mateus. Os irmãos vão perceber pelo início da leitura que Lucas aqui começa pelos eventos que Mateus ele termina a narrativa dele sobre o julgamento do Senhor na casa de Caifás. Se os irmãos se lembram bem, o interrogatório de Jesus na casa de Caifás termina com um brutal espancamento de Jesus. E aqui Lucas começa falando sobre isso, porque ele está dando continuidade, mostrando as coisas que aconteceram depois daquele cruel espancamento que o Senhor Jesus sofreu na casa de Caifás. Portanto, leiamos o texto. Nos diz assim o evangelista Lucas: os homens que prenderam Jesus zombavam dele e o feriam. E vendando-lhe os olhos, perguntaram: profetiza, quem foi que te bateu? E blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. E logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: dize-nos se tu és o Cristo. E ele respondeu: se eu disser, não crereis. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. E então todos perguntaram: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Então disseram: para que precisamos ainda de testemunhas? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Amém. Vamos fechar nossos olhos, manter nossas Bíblias abertas. Vamos orar ao Senhor pedindo sua misericórdia e graça para compreendermos um assunto assim tão importante, tão elevado quanto este. Ó Senhor, nós louvamos o teu nome, pois tu és o Criador, o Senhor e o juiz do céu e da terra. E na tua presença nós nos achegamos nesta tarde. Viemos, Senhor, aqui para prestar um culto ao Senhor, para adorar o teu nome e para conhecermos mais de sua bendita palavra. Senhor, conhecermos mais acerca da cruz do teu Filho, sabermos mais das perfeições de Jesus e vermos, Senhor Deus, que de modo tão claro a tua palavra nos mostra quão perfeito é o teu Filho, quão inocente foi aquele cordeiro que foi imolado por causa dos nossos pecados, quão inocente, quão manso foi aquele que foi espancado por tão brutais e odiosos homens. Quão, Senhor, maravilhosas são as obras de Deus em nosso favor. E nós pedimos a tua graça para que o Senhor nos faça compreender estas coisas. Senhor, verdades tão profundas, tão importantes. Senhor, as verdades, os caminhos pelas quais o caminho da cruz foi aberto. Que o Senhor nos dê entendimento e nos abençoe. E que possamos, Senhor, aplicar essas verdades aos nossos próprios corações. E compreendermos, Senhor, por que o Senhor Jesus precisou ser interrogado e julgado desta forma. Ajuda-nos por tua graça, Pai. Pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, pois nos achegamos diante de um Deus santo, reconhecendo a nossa condição de pecadores, de que não temos nada de bom em nós, de que, Senhor, somos todo pecado e injustiça, mas nós nos achegamos a Deus, pois sabemos que o Senhor é misericordioso e perdoador. Por isso, aceita-nos junto de ti, Senhor, e que o teu Espírito Santo nos guie em todas as coisas, nos esclarecendo tua palavra e glorificando o teu Filho. Nós assim oramos. Amém. Amados irmãos, o nosso assunto é
o Senhor Jesus é condenado no Sinédrio. Nós vamos, a título de introdução, dizer aos irmãos que nos seres humanos existe um tipo de interesse por julgamentos, principalmente quando o réu é alguém importante. Mas esses julgamentos de pessoas importantes, das quais os seres humanos dão tanta atenção, não produzem qualquer efeito na vida das pessoas que se interessam por eles. Todavia, há um julgamento escrito na Bíblia que é diferente de qualquer outro julgamento. E ele é diferente porque os efeitos deste julgamento não afetaram só o réu inocente que foi condenado neste sinédrio, mas afeta também todos os seres humanos no tempo e na eternidade. Os efeitos deste julgamento afetam todas as pessoas, de todas as nações, na vida e na morte, no tempo, na eternidade. É neste julgamento que o caminho da cruz é aberto e a salvação, então, dos homens, ela se torna possível. No entanto, estranhamente, poucas são as pessoas que dão atenção a este julgamento. Poucas pessoas, até mesmo as evangélicas, até mesmo os chamados crentes, dão muito pouca atenção ao julgamento mais importante da história da humanidade. E é intrigante esse desinteresse das pessoas por esse julgamento. É o julgamento onde a sua eternidade é decidida. E muitas vezes as pessoas, os crentes, pessoas batizadas, pessoas que já percorreram 5, 10, 15, 20 anos de caminhada cristã, não sabem nada a respeito dos julgamentos a qual o Senhor Jesus foi submetido. E é intrigante esse desinteresse das pessoas pelo julgamento de Jesus. E eu acredito que esse desinteresse, ele tem pelo menos 2 motivos principais. Porque as pessoas não têm interesse em conhecer os julgamentos do Senhor Jesus. O primeiro motivo é Satanás. Satanás, ele tem o objetivo de entreter as pessoas, de desviar a atenção das pessoas daquilo que de fato é importante, até que seja tarde demais. O segundo motivo que eu creio que as pessoas têm muito pouco interesse pelos julgamentos do Senhor Jesus, o segundo é a incredulidade. As pessoas não acreditam que serão julgadas por Deus um dia. Por isso não dão atenção aos julgamentos do Senhor Jesus. Mesmo crentes, mesmo pessoas evangélicas, não acreditam que passarão por um julgamento. Ainda que existam muitos avisos na Bíblia a respeito da chegada deste dia, do dia do Senhor, do dia do juízo, em que todos estarão de pé diante de Cristo para um grande julgamento. O segundo motivo do desinteresse pelos julgamentos do Senhor Jesus é porque mesmo muitos dos crentes de hoje não acreditam que haverá um julgamento futuro. Quando a Bíblia nos diz claramente que ao homem está ordenado morrer uma só vez, tendo que enfrentar depois disso o julgamento. Meus irmãos, é diante disso que eu imploro a você que dê atenção a tudo que você vai ouvir hoje. Porque nós precisamos conhecer e crer naquele que foi interrogado lá na casa de Anás. Nós precisamos conhecer e crer naquele que foi de novo interrogado na casa de Caifás. Nós precisamos conhecer e crer sobre aquele que foi julgado no sinédrio judaico e foi considerado réu digno de morte, mesmo sendo ele inocente. E nós precisamos crer e conhecer estas coisas, porque na pessoa de Cristo repousa a nossa única esperança. É por isso que você precisa inclinar seus ouvidos e ouvir. Este julgamento já aconteceu fazem 2000 anos. Mas este é o único julgamento
que tem implicações seríssimas sobre a vida, a morte e o destino eterno de cada alma neste mundo. Então veja a importância do que é colocado diante de nós em Lucas 22. A importância destas palavras, a importância do Senhor Jesus ter sido levado ao Sinédrio, ao Supremo Tribunal dos judeus para ser julgado. Inclina seus ouvidos, presta atenção, para que você entenda como foi aberto o caminho da cruz. Aqui foi aberto o caminho para a cruz. Entenda como esse caminho foi aberto. Esses versos que lemos contêm a terceira fase do julgamento do Senhor Jesus. A primeira fase foi na casa de Anás. A segunda fase foi na casa de Caifás. E a terceira fase agora acontece no prédio do Sinédrio. Jesus é levado para o prédio do Sinédrio. E lá é o lugar adequado onde se faz julgamentos. Mas antes de nós fazermos a exposição destes versículos, é fundamental nós relembrarmos o que estudamos antes e depois avançarmos para o texto aqui de Lucas. Vamos relembrar o que já estudamos, vamos relembrar um pouco, alguns pontos importantes. E por que é sempre importante fazermos, não é isso, agirmos assim, relembrarmos o que já estudamos antes? Porque quando nós lembramos, o conhecimento fica fixado em nosso coração. Quanto mais você ouvir novamente as coisas que você já ouviu, mais o conhecimento dessas coisas vai sendo sedimentado no seu coração, vai ficando fixado a ponto de você conseguir depois verbalizar e conhecer mentalmente todos os eventos que ocorreram desde o jardim do Getsêmani até as 3 horas da tarde na cruz. Não é? O primeiro ponto que nós devemos sempre nos lembrar é que o Senhor Jesus, ele era visto pelos judeus como uma ameaça à religião judaica. Né? E o ponto crucial, o ponto, o auge, o ápice do ministério do Senhor Jesus foi um evento que aconteceu em João capítulo 11, quando o Senhor Jesus vai a Betânia e ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias. Quando os judeus que estavam ali viram o que o Senhor Jesus fez, muitos dos judeus, eles creram no Senhor Jesus, creram que o Senhor Jesus é o Messias, e isso então desencadeou os eventos da cruz. Porque foi a partir deste grande milagre que os principais sacerdotes, motivados por inveja, né, e com medo de perder seus elevados cargos religiosos, eles elaboram um plano macabro e traiçoeiro para matar o Senhor Jesus, para tirá-lo do caminho, para que eles continuassem lucrando com a religião. E este plano dos judeus está lá em João capítulo 11, versos 47 a 53. Porém, o plano dos judeus era matar o Senhor Jesus. Veja, homens religiosos tramando a morte de uma pessoa. Mas o plano deles era matar o Senhor Jesus quando? Eles definiram o tempo em que eles iriam matar o Senhor Jesus. Eles elaboraram um plano. Nós vamos matar o Senhor Jesus à traição, nós vamos matar Jesus à traição, só que nós vamos matá-lo depois da Páscoa. Está lá em Mateus 26:5. Por que eles elaboraram um plano assim? Que eles queriam matar o Senhor depois da Páscoa? A Bíblia diz que era para que não fosse gerado um tumulto entre o povo. Então o plano deles era matar o Senhor Jesus depois da Páscoa. Porém, o plano deles foi antecipado. E o que causou a antecipação do plano dos judeus foi que na noite de quinta-feira, um dia antes da Páscoa, o Senhor Jesus foi traído por um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, e então Judas traz traz os soldados
E esses soldados então prendem o Senhor Jesus lá no jardim do Getsêmani. É nesse momento que Jesus finalmente cai nas mãos dos judeus e eles precisam então encontrar um motivo para poder matá-lo o mais rápido possível. É por isso que nós notamos, até pelo que já estudamos até aqui, que nessa noite de quinta-feira tudo acontece de modo muito rápido, tudo muito atropelado, tudo muito apressado. Era porque os principais sacerdotes precisavam encontrar uma forma muito rápida de matá-lo. E por quê? Porque o Senhor Jesus caiu nas mãos deles na quinta-feira à noite e na sexta-feira era Páscoa. Então eles não podiam matá-lo ali, né, de qualquer forma, senão haveria uma revolta do povo. Né? E também tem aquele ponto, se eles matassem o Senhor, eles não poderiam participar da festa da Páscoa. Então eles estavam encontrando algum motivo para poder acusá-lo de modo plausível, e depois de encontrar esse motivo, eles iriam fazer um julgamento público para poder condenar o Senhor. É por isso que esse julgamento do Senhor acontece em 3 fases e em 3 lugares diferentes. O primeiro julgamento, o primeiro interrogatório, acontece na casa de Anás, na quinta-feira à noite. Anás não encontra nenhuma prova, né? Jesus foi submetido a um interrogatório lá e Anás não encontra nenhuma prova, nada contra o Senhor Jesus no interrogatório que faz. A segunda fase desse julgamento acontece na madrugada de quinta-feira, lá na casa de Caifás, onde comparecem muitas falsas testemunhas de acusação. Porém, como nos informa o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 59 a 60, muitas testemunhas de acusação se apresentam, porém os testemunhos delas eram divergentes. Não é? E por isso os principais sacerdotes não podiam usar os depoimentos daquelas pessoas contra o Senhor Jesus para julgá-lo no Sinédrio, porque não havia prova alguma, eles não tinham nada contra o Senhor Jesus, não é? Mesmo eles tendo vasculhado a vida dele. Os judeus, eles não faziam outra coisa naqueles dias a não ser vasculhar a vida do Senhor, para procurar alguma falha, para encontrar algum crime, algum pecado, algum delito, alguma falha em alguma palavra dele. Mas, meus irmãos, nisso fica evidente e provado que o caráter do Senhor Jesus é perfeito, santo, que o Senhor Jesus, ele realmente, como previa a festa da Páscoa, era um cordeiro sem mancha, sem mácula. Porque eles vasculharam a vida do Senhor Jesus e não encontraram nada. Quer dizer, aquele que veio morrer por nós é santo e perfeito. Ele é impecável. Quer dizer, ele nunca pecou, nem nunca sentiu vontade de pecar. Isso é o caráter santo e perfeito do Senhor, e por isso que a Escritura nos mostra 3 julgamentos feitos pelos judeus, nada é encontrado contra Jesus. Depois nós vamos estudar os 3 julgamentos feitos pelos romanos, nada é encontrado contra Jesus. Ou seja, Jesus foi julgado de várias formas por vários juízes diferentes e nada foi encontrado contra ele. Mas por fim, lá na casa de Caifás, quando o próprio Caifás, que era o sumo sacerdote, percebe que o interrogatório feito na casa dele ia fracassar, Caifás, então, ele muda de estratégia. Caifás passa de juiz para acusador. E Caifás, então, dá uma ordem direta ao Senhor Jesus. Ele ordena que o Senhor Jesus fizesse um juramento pelo santo nome de Deus e dissesse a ele se ele é o Cristo. E então o Senhor Jesus, olhando na face dos seus inimigos que estavam ali prontos para espancá-lo e cuspir no rosto dele, o Senhor Jesus diz: sim, eu sou o Cristo. É como disseste,
Está lá em Mateus capítulo 26, versos 63 e 64. Caifás, então, o acusa de ter cometido o pecado de blasfêmia. E todos os presentes, então, concordam com Caifás. E ali, naquele tribunal feito à noite na casa de Caifás, o Senhor Jesus é declarado por todos os presentes como um réu digno de morte. Mateus 26, 66. Ali Jesus foi declarado réu. Então um réu precisa ser devidamente julgado. E onde é o local que se julga um réu? Um réu não pode ser julgado na casa de alguém. Um réu precisa ser levado a um tribunal devidamente constituído para que ali ele possa ser julgado. Mas agora eles tinham a acusação para poder julgá-lo e condená-lo à morte. E é por isso que depois que ele é julgado, que ele é declarado réu digno de morte, nós vemos que Lucas e Mateus, os dois evangelistas, narram uma cena horrível que nós precisamos entender bem. Depois que o interrogatório foi encerrado na casa de Caifás e ele foi declarado réu digno de morte, o nosso Senhor, o nosso bendito Mestre, o nosso Salvador, ele foi submetido a um cruel espancamento. Cuspiram no rosto dele, humilharam o Senhor e deram-lhe socos e tapas. Até mesmo os guardas que estavam incumbidos de levar o Senhor de um lugar para o outro, também o espancam. Vocês podem ver isso em Marcos 14, 65. Que até mesmo os guardas, às vezes a gente olha e pensa que foram só os membros do Sinédrio que espancaram o Senhor, mas até mesmo os guardas, eles espancaram o Senhor. E essa é a mensagem que Lucas começa a narrar aqui, a questão do julgamento do Senhor Jesus no Sinédrio. No verso 63 ele diz: e os homens que prenderam Jesus zombaram dele e o feriam, e vendavam-lhe os olhos e perguntaram: profetiza, quem foi que te bateu? Não é? São exatamente as mesmas palavras que Mateus descreve lá em Mateus capítulo 26, verso 67, no final do interrogatório na casa de Caifás. Então Lucas está nos dando a continuação dos fatos lá da casa de Caifás. Quando terminou o julgamento e o Senhor Jesus foi novamente amarrado e preso, eles começam a zombar e a ferir, e gospem no seu rosto, cobrem o seu rosto e diz: profetiza, quem foi que te bateu? E blasfemando, diziam muitas coisas contra ele, nos ensina Lucas. O que é que está acontecendo aqui? Estes homens estão extravasando todo o ódio que eles tinham contra Cristo. Tanto os judeus quanto os gentios presentes ali, porque ali haviam guardas romanos e guardas do templo, os sacerdotes, os chefes do povo, os escribas, todos eles odiavam o Senhor Jesus. Mas odiavam tanto que eles queriam pegar e matá-lo com as próprias mãos. Só que eles não podiam fazer isso, porque se eles o fizessem, provocaria uma revolta entre o povo. Não é? Então há uma pergunta, você vê eles agindo com tanta brutalidade contra o Senhor, e a gente pergunta, por que eles não mataram o Senhor Jesus ali naquela hora, lá na casa de Caifás à noite mesmo? Porque Jesus era uma figura pública. Todos tinham o Senhor Jesus como profeta, então eles não podiam simplesmente matá-lo e sepultá-lo sem que ninguém soubesse onde Jesus foi parar. Eles tinham que fazer o seguinte, eles precisavam esperar amanhecer o dia, presta atenção. Depois que terminou o evento lá na casa de Caifás e os homens estavam espancando o Senhor Jesus, eles continuaram espancando o Senhor Jesus até amanhecer o dia. Você já imaginou uma situação dessa? E por que eles permaneceram até amanhecer o dia? Porque ao amanhecer o dia, eles iriam reunir a assembleia dos líderes do povo, dos principais sacerdotes, dos escribas. É o que nos escreve aí o verso 66. Leia, que diz:
no verso 66 é dito: logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram. E conduziram o Senhor Jesus para onde? Não para a casa de Caifás, mas para o Sinédrio. Então presta atenção, sobre a palavra Sinédrio eu preciso fazer uma consideração. Ora, a Bíblia usa a palavra Sinédrio para se referir ao conjunto de juízes que compunham o Sinédrio. Ora, a Bíblia usa a palavra Sinédrio para se referir ao prédio do Sinédrio. Havia um prédio onde estes juízes se reuniam, e este prédio era também chamado de Sinédrio. Este prédio era de pedras lavradas e ficava ao lado do templo em Jerusalém. Então é para este lugar que Jesus é levado depois que Jesus amanhece o dia e o Senhor Jesus é levado da casa de Caifás. Não é? Era preciso conduzir o Senhor Jesus da casa de Caifás para o Sinédrio. Por quê? Porque Jesus foi considerado um réu digno de morte, e um réu precisa ser levado a um tribunal para ser julgado. E é isso que eles estão fazendo, e estão fazendo de manhã. Só que, em segundo lugar, eles não mataram o Senhor ali porque era Páscoa. E se eles matassem, eles não poderiam participar da Páscoa. Então, o que fica evidente para nós era quão malignos eram esses homens. Porém, preste atenção nisso, eles eram homens muito, mas muito religiosos. Homens que conheciam muito bem suas Bíblias. Homens que, de aparência, eram irretocáveis no caráter. Porém, o coração destes homens eram cheios de ódio e de inimizade contra Deus. A religião deles consistia em um meio de enriquecer, né, de obter lucro, ganho com a religião. E estes homens, eles não mataram o Senhor ali porque eles queriam depois participar da festa. Eles queriam chegar lá na festa da Páscoa, passando diante dos olhos dos homens como se fossem grandes santos de Deus, porém eram homens malignos e violentos. Em terceiro lugar, por que eles não mataram o Senhor Jesus ali? Porque a Escritura já definia, já predizia que tipo de morte o Senhor Jesus iria ter que suportar. Jesus não iria morrer espancado, Jesus não iria morrer apedrejado, Jesus não iria morrer sendo lançado de um precipício. A Bíblia já predizia o modo como o Senhor Jesus ia morrer. Lá no Salmo 22, verso 16, diz: pois cães me rodeiam e o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Então, esse é o terceiro motivo pela qual eles não mataram o Senhor Jesus na casa de Caifás. Porque já estava previsto nos santos conselhos de Deus o modo como o filho dele ia morrer. Quem definiu o modo como Jesus morreria não foram os principais sacerdotes, nem Pilatos, nem Herodes. Quem definiu o modo como o Senhor Jesus haveria de morrer foi o próprio Deus Pai. Porque em todas estas coisas que nós estamos vendo, está correndo aqui em conjunto o plano de Deus para a salvação dos homens. Então, note, pense um pouquinho, reflita sobre o que você está ouvindo. Embora estes homens iníquos, relatados aqui por Lucas e Mateus, fossem homens que agrediram o Senhor, que cuspiram no rosto santo dele, que humilharam o Senhor Jesus até o pó, e que estavam manifestando todo o ódio contra o Senhor Jesus, eles não estavam fazendo nada além de colocar em marcha o plano eterno de Deus para a salvação de pecadores. Eles estavam fazendo tudo o que previamente a Bíblia diz que eles iriam fazer. Essa é uma parte da Escritura, é uma parte dos escritos proféticos que nós simplesmente não conseguimos entender, porque não encaixa na nossa mente. Como que os homens estão fazendo algo que há
milhares de anos estava profetizado o que eles fariam. Nós não conseguimos entender isso. O que nos cabe não é entender, mas é crer. O que nos cabe é nos render, né? E dizer: graças te dou, ó Pai, porque assim te aprouve. Foi assim a vontade de Deus, que acontecesse, e assim aconteceu. Porém, no entanto, estes homens que estavam ali, blasfemando, cuspindo no rosto do Senhor, conduzindo-o até o sinédrio para condená-lo à morte, eles, além de espancar o Senhor ali, eles não queriam que o Senhor Jesus tivesse uma morte rápida. Eles odiavam tanto o Senhor que eles queriam vê-lo agonizar na cruz. Por isso que você vai ver que aqui no sinédrio, eles procuram um modo de poder acusar o Senhor Jesus diante de Pilatos. Porque Pilatos, né, o governador romano, os romanos eram quem matavam as pessoas crucificadas. E assim, eles também, presta atenção, eles também tinham um argumento contra o povo, para o povo, quando o povo perguntasse: olha, por que mataram o Senhor Jesus? Eles poderiam dizer assim: ó, não foi culpa nossa não, nós fizemos tudo certo. Quem matou o Senhor, na verdade, foi Pôncio Pilatos, a culpa é dos romanos. Então, os judeus, eles agiram do modo como agiram, de modo pensado, com o propósito, né, de desviar a culpa deles e de culpar os romanos, mas eles também desejavam muito ver o Senhor Jesus de mãos e pés atravessados e ver o Senhor Jesus nu, atravessado por pregos e pendurado numa cruz. Mas eles mal sabiam que, ao fazer o que estavam fazendo, eles estavam abrindo para o mundo inteiro o caminho da salvação. Era desta forma que Deus determinou que o caminho da salvação fosse aberto. Não é? Mas não se engane, não podemos nos enganar de um fato, de porque eles fizeram aquilo que Deus previu que eles fariam, que Deus ordenou que eles fariam por sua soberania. Nós não podemos nos enganar ao pensar que esses homens são desculpados pelo que fizeram. Tanto é verdade que eles eram culpados, são culpados pelo que fizeram, que o Senhor Jesus, ao ser levantado da cruz, ele ora: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, mesmo eles não sabendo o que fazendo, eles não eram desculpados. O Senhor Jesus orou para que eles fossem perdoados. Então entenda, aqui há uma outra coisa que a mente humana tem dificuldade de entender, que é a soberania divina e a responsabilidade humana. Deus decretou soberanamente que estas coisas iriam acontecer. Essa é a soberania de Deus. Só que os homens que executaram o que Deus determinou soberanamente que iria acontecer não são desculpados pelo que fizeram. Isso a nossa mente não consegue entender. Tá certo? Só que o que fica claro na Escritura é que tudo isso é verdade. Aqui está correndo em paralelo o plano sórdido e maligno de homens assassinos matando o inocente do modo mais cruel que eles poderiam. E aqui está, por outro lado, Deus, o nosso bendito Pai, demonstrando o seu amor, enviando o seu Filho à cruz para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos. Louvado seja Deus. Então as coisas com relação à cruz são muito profundas. Quando nós olhamos para essas verdades, são coisas muito profundas, das quais os crentes de hoje são praticamente ignorantes. Mas vamos avançar no nosso estudo e vamos entender o que aconteceu no Sinédrio. Vamos ver como aconteceram as coisas ali, nesse último julgamento dos judeus, né, com relação a Jesus, nesse último estágio do julgamento. Né, quando o Senhor Jesus é conduzido ao prédio do Sinédrio. Veja quando isso aconteceu, presta atenção, é dito assim: logo que amanheceu, verso 66, logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram. Note que essa é uma nova reunião. Não é mais aquela reunião na casa de Pilatos. E que essa nova reunião, ela aconteceu não à noite.
Ela aconteceu de dia. Foi a única das três que aconteceu de dia. Então eles esperaram amanhecer para que todos fossem para o Sinédrio e o Senhor Jesus fosse levado para lá. Não é? Eles já haviam interrogado o Senhor Jesus na casa de Caifás, decidiram que Jesus era réu digno de morte. Contudo, agora, durante o dia, eles vão procurar uma forma de tentar parecer que fizeram tudo certo. O que eles fizeram na casa de Anás e de Caifás foi errado. A lei judaica proibia inquisitórios e julgamentos noturnos. Mas agora eles querem fazer de dia para parecer aos olhos de todos que o que eles estavam fazendo era certo. Por isso, eles se reúnem agora na hora certa. Qual era a hora de julgar alguém? É de dia. Eles se reúnem no lugar certo, não é mais de portas fechadas na casa de Anás ou Caifás, agora é no Sinédrio, e isso significa que no Sinédrio a reunião era pública, qualquer um poderia participar do julgamento, qualquer pessoa poderia entrar ali e testemunhar se quiser, mas isso não aconteceu, evidentemente, porque tudo já estava definido. Eles reuniram do modo certo, quer dizer, eles reuniram a assembleia dos líderes do povo, tanto dos principais sacerdotes como dos escribas. Então toda a elite religiosa judaica estava ali. Era uma reunião pública com todas as autoridades reunidas. Então parecia que tudo estava certo, não é? Eles agora, depois de declarar que o réu era digno de morte pela lei judaica, se reúnem no Sinédrio para agora condenar o Senhor Jesus à morte. Mas aqui, como eu disse, resumidamente, né, disse um pouco antes, mas de modo bem resumido, o que eles estavam buscando também aqui no Sinédrio? Um meio de acusar o Senhor Jesus perante Pôncio Pilatos, que seria o próximo passo deles. Eles poderiam matar o Senhor Jesus se quisessem. Só que eles não queriam matar o Senhor Jesus, por quê? Para que eles pudessem participar da Páscoa. E eles também não queriam que o sangue de Jesus estivesse nas mãos deles, dizendo no sentido deles matarem o Senhor, para que eles pudessem também participar da Páscoa. Então eles queriam passar o problema para Pôncio Pilatos. E para fazer isso, eles precisavam encontrar um motivo que condenasse o Senhor Jesus pela lei romana. Né? E o Evangelho nos fornece detalhes sobre esse terceiro estágio. Como é que aconteceu isso lá no prédio do Sinédrio? Qual o artifício que eles usam agora? Né? No verso 67 está escrito assim: dize-nos se tu és o Cristo. E ele respondeu: se eu disser, não crereis, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Note a diferença entre o julgamento do Sinédrio e o julgamento na casa de Caifás. Tudo aqui é diferente. Se você tiver um olhar mais meticuloso, mais detalhista, você vai ver que tudo aconteceu aqui de modo diferente. Aqui não há testemunhas de acusação. Lembra que lá na casa de Caifás apareceram muitas falsas testemunhas que acusaram o Senhor? Aqui não aparece nenhuma. Aqui também Caifás não interroga o Senhor Jesus pessoalmente. Aqui como que é feito? Como que eles combinaram para fazer aqui no Sinédrio? Todo o conselho, todo o Sinédrio iria questionar o Senhor Jesus a uma só voz. Então aqui fica evidente um aspecto importante, que nós até cantamos no Salmo 2. Todos estão unidos contra Cristo. Todos eles se unem contra o Senhor. Todos eles. Não é? É por isso que todo o conselho é uma só voz. Por isso no verso diz, o termo que inicia o verso 67 é dize-nos. Ou seja, todos eles questionam uma só voz o Senhor. Não é? Eles combinam antecipadamente como eles iriam questionar o Senhor Jesus. Mas o objetivo, claro, lógico e evidente, é que eles não tinham nenhum interesse de julgar o Senhor com justiça. O que eles queriam era condená-lo à morte. O que eles queriam era alguma coisa, alguma palavra pela qual eles pudessem condená-lo à morte. Inclusive Mateus 27:1 nos diz isso.
Mateus 27:1 é um texto paralelo desse julgamento que acontece no Sinédrio. Mateus 27:1, por favor. Veja que Mateus foi bem resumido a respeito das coisas que aconteceram aqui no Sinédrio. Mateus 27, versículo 1. Diz assim: quando amanheceu, veja, é o mesmo julgamento lá do Sinédrio. Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e líderes religiosos reunirem-se em conselho para quê? Para julgar o Senhor Jesus? Para interrogar o Senhor Jesus? Não. Eles reuniram já com a intenção pré-estabelecida de condenar Jesus à morte. Você entendeu? Então era esse o propósito. Voltemos aqui ao verso 67, para você entender. Por isso que eles perguntam a uma só voz: dize-nos se tu és o Cristo. Porque aqui ninguém poderia dizer, mas foi Caifás quem fez a pergunta, foi fulano. Não. Aqui todo o Sinédrio se une para fazer uma pergunta ao Senhor Jesus a uma só voz: dize-nos se tu és o Cristo. O que eles estão perguntando para o Senhor Jesus? Presta atenção. Eles estão perguntando: nos diga se tu és o rei de Israel. Nos diga se tu és o Cristo. Isso que eles queriam que o Senhor Jesus dissesse. Por que eles queriam que Jesus dissesse que ele era o rei de Israel? Eles queriam que o Senhor Jesus afirmasse ser o rei de Israel para que eles pudessem acusá-lo de promover uma revolta contra Roma. Porque quem era o rei de Israel naquele tempo? Era César. Era o imperador romano. Então, se Jesus afirmasse: sim, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o rei de Israel, então isso seria um crime de revolta contra Roma, e esse crime era punido como? Como que os romanos puniam aqueles que se insurgiam ao governo de César? Morte de cruz. Então a pergunta deles já tinha um foco, já tinha um objetivo pré-estabelecido. Veja, eles perguntam ao Senhor: diga-nos se tu és o Cristo. E o Senhor Jesus responde. Veja a resposta do Senhor Jesus aí no verso 67, parte B. E ele respondeu, Jesus respondeu. Veja como o Senhor responde com sabedoria e clareza, sem medo. Jesus está diante dos homens que querem vê-lo pregado numa cruz, e ele não tem medo. Ele respondeu: se eu disser, não crereis, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Veja, o Senhor Jesus, ele diz assim: mesmo que eu dê a vocês uma resposta clara de quem eu sou, vocês já estão decididos a não crer. Então eles queriam saber se ele era o rei. Mas o Senhor responde para eles: por que vocês querem saber se vocês já estão decididos a não crer em quem eu sou? E o Senhor Jesus complementa a sua resposta dizendo no verso 68 assim: se eu vos perguntar, vocês não me responderão. Ou seja, se eu perguntar para vocês quem eu sou, vocês não vão me responder. E por quê? Porque ele já sabia que eles estavam dispostos a matá-los. Mas o que fica claro aqui para nós é o seguinte, meus amados. O Senhor Jesus não se acovarda diante da morte. O Senhor Jesus não se acovarda nem diante de uma morte tão terrível, tão agônica, tão humilhante, tão brutal, tão terrível quanto a morte por crucificação. Presta atenção. Você se lembra que Pedro estava lá fora, quando o Senhor Jesus estava sendo julgado lá na casa de Caifás? Você se lembra que Pedro fez exatamente o oposto? Que perguntaram se Pedro era discípulo de Jesus e Pedro negou quem era? E que o Senhor Jesus aqui declara abertamente quem ele é? Veja como ele faz essa declaração. Verso 69. Mas a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus.
Veja a resposta que o Senhor dá a eles. Eles perguntam, tu és o rei de Israel? Jesus responde, a partir de agora, vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita de Deus lá no céu. Essa é a resposta que o Senhor Jesus dá a eles, mesmo sabendo do terrível preço que ele teria que pagar. O Senhor Jesus declara com seus próprios lábios, olhando na face do sinédrio e de todos os principais do povo, de uma grande multidão que estava ali, e dá a eles a resposta que eles esperavam, porém o Senhor Jesus vai além. Eles queriam saber se Jesus era o Cristo. E Jesus diz para eles, eu sou o Filho do Homem. Mas por que o Senhor Jesus diz a eles isso? Por que o Senhor Jesus não diz, eu sou o Filho do Homem? Ou como ele, em outros momentos, diz assim, é como vocês dizem. Porque aqui ele diz ao Sinédrio que ele é o Filho do Homem. O que significa isso, ser Jesus o Filho do Homem? O Senhor Jesus, quando usa essa expressão, Filho do Homem, ele está citando para os membros do Sinédrio e para quem mais quiser ouvir uma das profecias mais antigas do Antigo Testamento. Jesus está dizendo que ele é aquele homem que estava ali todo machucado, ferido e cuspido pelos homens, humilhado, amarrado, que ele era o Filho do Homem, conforme previa a profecia de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Gostaria que projetasse para que nós pudéssemos ler. Veja que o Senhor Jesus limita-se a falar sobre o Filho do Homem. E por que o Senhor Jesus faz isso? Porque quando se refere a Filho do Homem, se você fala do Filho do Homem para um judeu, automaticamente a mente do judeu vai lá para Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Veja o que está escrito em Daniel. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar a ele. E foi-lhe dado o domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas, inclusive o Império Romano, o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído, louvado seja Deus. Jesus está dizendo para eles assim, escuta, olha para mim. Jesus está dizendo para eles, eu sou esse de quem Daniel falou, o Filho do Homem, que no último dia receberá o reino, não é? Receberá domínio, honra e o reino. E então todas as nações, línguas e povos o servirão. E o seu domínio será um domínio eterno, não será como os demais reinos que começam e terminam, mas o reino dele será terá um domínio eterno que não passará e seu reino jamais será destruído. Quando o Senhor Jesus diz isso e diz que ele estará à direita do poder de Deus, numa posição de grande honra perante Deus, o que o Senhor Jesus está declarando? O que o Senhor Jesus está dizendo? Presta atenção, escuta. Jesus está dando a sua identidade. Jesus está dizendo assim, eu sou o Rei Deus. Jesus é o Rei Deus. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Homem, ele é aquele que receberá o reino eterno, que não passará. Não é? E o Senhor Jesus declara isso claramente, dizendo que o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Veja, por que Jesus responde assim? Porque o Senhor Jesus não se limita a dizer a eles assim, é como eu disse. Porque o Senhor Jesus leva eles para Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, assim como eu fiz com os irmãos aqui. Porque era exatamente isso que o César dizia que era. César, o imperador romano, dizia que era um rei Deus. Lá em Israel havia templos de adoração ao imperador César Augusto, num lugar chamado Cesareia, que recebeu esse nome por isso. Então os imperadores romanos,
eles eram os reis, era o rei, e eles eram considerados também divindades, eles exigiam adoração das pessoas que estavam sobre o governo deles. E o Senhor Jesus está dizendo, não, eu sou o Rei Deus. Não é? Então, quando o Senhor Jesus diz isso, o Sinédrio, então, pergunta novamente no verso 70. Presta atenção. Eles fazem uma nova pergunta. Então, todos perguntaram, logo tu és o Filho de Deus? E Jesus respondeu, vós dizeis que eu sou. Agora, os juízes acreditavam que finalmente haviam colhido a declaração que poderiam acusá-lo, de condená-lo perante o tribunal de Pilatos. Não é? A primeira declaração é que Jesus é o rei. Então, se Jesus é o rei, então eles podem alegar diante de Pilatos que o Senhor Jesus está se insurgindo contra o Império Romano. Porém, César era o rei supremo. E também um homem que era adorado como uma divindade. Mas Jesus reafirma, dizendo que ele é o Filho de Deus, né, quando ele diz assim, vós dizeis que eu sou, é assim como vocês mesmos estão dizendo. Tu és o Filho de Deus? Sim, é como vocês estão dizendo. Então Cristo reafirma a sua dupla honra de ser rei e ser Deus. E isso o coloca em rota de colisão com César, com o imperador romano. E depois que o Senhor Jesus diz isso, então o Sinédrio lavra a sentença. Então, no verso 71, disseram, para que precisamos ainda de testemunhas? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Ou seja, todos os membros do Sinédrio, então, tornam-se testemunhas de que o Senhor Jesus Cristo disse que ele é rei, e que ele é o Filho de Deus, que ele é divino. E que eles, então, vão levar esta acusação perante Pilatos. E você pode virar a página da sua folha, da sua Bíblia, e ler que o capítulo 23 de Lucas nos mostra exatamente isso. Que quando, no verso 71, eles dizem que eles se tornam testemunha, termina a reunião no Sinédrio, eles se levantam com toda a Assembleia e conduzem Jesus até Pilatos. Não é? Agora, o Senhor Jesus, depois de condenado pelo Sinédrio, ele é novamente amarrado, porque ali no Sinédrio ele tinha suas mãos sido soltas. Nós temos outros textos bíblicos que mostram isso, que quando o Senhor Jesus é condenado pelo Sinédrio e levado para Pilatos, Jesus é amarrado, significa que enquanto ele foi julgado no Sinédrio, ele estava sem suas mãos estarem amarradas, mas agora o Senhor Jesus é amarrado de novo, e ele segue pelas ruas de Jerusalém, do Sinédrio para o pretório, que era o palácio de Pilatos. Mas presta atenção, escuta como que Jesus seguiu. Com o rosto dele todo coberto de guspe, com o seu corpo todo cheio de hematomas, dos espancamentos que ele sofreu. O Senhor Jesus caminha pelas ruas de Jerusalém com mãos amarradas, como se ele fosse um malfeitor, um bandido. E ele caminha com seu corpo sangrando, pelas feridas que foram abertas pelos murros dos judeus e dos soldados. E ele caminha sob escolta pelas ruas de Jerusalém, à luz do dia, como se fosse um bandido, desde o Sinédrio até o pretório, que era o palácio de Pilatos. Aí aqui eu quero que você perceba uma coisa. Meus irmãos, quanta dor, quanta vergonha o Senhor Jesus suportou por tua causa. Quanta vergonha, meus irmãos, o Senhor suportou por nós. Agora, o juiz será Pôncio Pilatos, e o tribunal será o pretório, e a lei será a lei dos romanos. Veja, Jesus agora sai da alçada dos judeus e vai para a alçada dos gentios. Ou seja, ele é julgado tanto por judeus quanto por gentios. É como o Salmo 2 diz, os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra o seu ungido. Né? Os povos se unindo todos contra Cristo. Presta atenção. O mundo inteiro está unido contra Jesus. Por isso a Bíblia diz que esse mundo
é inimigo de Deus. E quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Porque este mundo é contra Cristo. Mas, meus irmãos, tudo tinha que ser assim. Tudo isso estava no plano de Deus. Todo este era o propósito de Deus. Isso tinha que acontecer lá no Sinédrio. Porque ali, no Sinédrio, no julgamento final dos judeus, estava aberto o caminho de Jesus para o Calvário. Meus irmãos, e ali também começa a se abrir o caminho do crente para o céu. Louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, são muito importantes nós entendermos estas verdades. E encerrarmos aqui a nossa reunião, dando glórias a Deus por seu bendito plano de salvação. E nos lembrando que tudo que o Senhor Jesus passou ali é por nossa causa. Aquela saliva imunda que cobriu o rosto do Senhor naquele julgamento, devem ser a certeza que no dia do seu julgamento, o seu rosto não ficará envergonhado diante de Cristo. Cada golpe que Cristo suportou na mão daqueles homens injustos, deve ser no seu coração a certeza de que no dia do teu julgamento não haverá nenhuma punição para você. Todas as falsas acusações que o Senhor Jesus suportou nos julgamentos devem ser a certeza de que nenhuma voz se levantará naquele julgamento para nos acusar. Porque tudo o Senhor Jesus suportou. Meus amados, a sentença da morte lavrada contra um cordeiro inocente significa que para aqueles que estão em Jesus Cristo não haverá nenhuma sentença de morte lavrada no dia do julgamento final. Louvado seja Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi por isso que Cristo precisou ser condenado, para que nós pudéssemos ser absolvidos. Ele foi preso para que nós pudéssemos ser livres. Ele foi ferido para que nós fôssemos poupados. Meus irmãos, por isso nós devemos dar glórias ao Senhor Jesus, que é o nosso substituto perfeito, e dar glórias ao Cordeiro que foi morto por nós. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos dar graças a Deus, porque o nosso Cordeiro substituto foi morto para que nós fôssemos poupados. Graças nós te damos, Senhor, Criador do céu e da terra, por tua graça e misericórdia, Senhor, em favor dos pecadores. Por teu amor, Senhor, tão grande e elevado, demonstrado por nós ao enviar teu Filho à cruz do Calvário. Senhor, quão indignos somos daquele sangue inocente. Quão indignos somos, Senhor, de recebermos sobre nós a justiça perfeita do teu Filho perfeito. Ó, Senhor, quão indignos somos de Ele receber sobre Ele toda a injustiça e pecado que nós cometemos. De Ele carregar a nossa culpa, para que no dia final, quando a tua glória estiver diante dos homens, não houver nenhuma culpa para nós. Bendito seja o teu nome, Senhor, pois homem algum jamais poderia planejar algo tão perfeito assim. Nunca, ninguém jamais trocaria um justo por um injusto, mas o Senhor trocou, o Senhor enviou o justo para que nós injustos pudéssemos chegar à tua presença. Por isso, Senhor, rendemos a ti o louvor e a nossa adoração. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Graças te damos, Senhor, por nos enviar Jesus, a nossa esperança. Amém. Louvado seja o Senhor.